Hospital da Saúde. Tratar da saúde. Com o professor Francisco Ventura, ele é diretor do Serviço de Reumatologia do Hospital de São João, vamos falar de osteoporose hoje. Muito bom dia. Olá, bom dia, como está? Muito obrigado. E também quero agradecer a oportunidade que tenho para tecer algumas considerações sobre esta doença, em relação à qual eu creio que tem havido algumas noções que são transmitidas, que eu na minha humilde opinião, acho que têm sido transmitidas de forma incorreta. O melhor mesmo é não chegarmos à doença, é ajudarmos a prevenir. Se for possível. Se for possível. Se for possível. Para o trabalho. Vamos socorrer então dos meus diapositivos. Prevenção, essa que deve começar desde ter a idade, não é? Vamos falar nisso. Se me der licença, então, eu iria pôr... O conceito da osteoporose está aqui explanado neste primeiro diapositivo. É uma doença metabólica em que vai haver, ao longo da vida, uma diminuição da massa óssea, isto é, da quantidade de osso que eu detenho, diminuição esta que, se chegar a um determinado limite, vai acarretar um risco de fratura. E a importância da osteoporose não reside nela mesmo, reside neste aspecto, é que é uma doença que irá predispor para o risco de fratura. Logo, a prevenção da osteoporose e o tratamento da osteoporose só faz sentido quando se encara nessa perspectiva, não é? Temos é que prevenir as fraturas, porque a osteoporose por si não dá dores, não dá assim. Agora, as fraturas é que são, digamos assim, o grande perigo, não é? O risco. A questão fulcral aqui nesta situação. O diagnóstico faz através de uma técnica que utiliza raio-x, é o símbolo X, dos ingleses, quer dizer, raio-x, e eu vou depois também chamar a atenção sobre isto, porque é um dos aspectos onde se cometem muitos erros, é no campo das densitometrias. O diapositivo seguinte, se faz favor. Isto é uma imagenzinha muito simples que eu tirei de um livro e que, de facto, isto é só uma imagem do que é a osteoporose. Isto será um osso normal e aqui será um osso empobrecido, em que nós vemos que há uma quantidade menor de osso e estas estruturas que nós chamamos de trabéculas existem em número menor e estão mais adelgaçadas. Qual é o resultado disso? Em termos físicos, este osso aqui não suportará uma carga tão grande do que o osso dito normal. Daqui que a osteoporose predisponha e favoreça o... Posso traduzir para uma linguagem mais popular isso que acabou de nos dizer? De fratura, diga. Portanto, vamos imaginar que estas duas fotos que aqui temos são de, efetivamente, dois ossos. Vamos imaginar que temos ossos deste tamanho e que isto é o interior de cada um dos ossos. É. Portanto, este será um osso tido como um osso normal, que tem fisicamente... tem uma quantidade adequada de gás e tem uma estrutura correta. Repare que, por exemplo, estas trabéculas, que nós chamamos de trabéculas, existem, são mais espessas, mas repare que algumas já estão fraturadas. E muitas vezes a questão não é só a quantidade de osso, é a maneira como é que esse osso, digamos assim, está aqui. É a forma como a arquitetura do osso é respeitada dentro do... Tendo o osso menos conteúdo, arriscamos-nos a ficar... Não é só menos conteúdo e pior organização. E pior organização do mesmo. Isso mesmo. Nós conseguimos definir com esta facilidade. Há pessoas que podem ter uma massa óssea normal e ter fraturas na mesma. Claro. Nós conseguimos definir com facilidade, até com o seu auxílio, a osteoporose. Agora, vamos ver o que é que alguns daqueles com quem nós conversamos nos disseram quando nos perguntamos o que é a osteoporose. Estou com curiosidade de ver. A osteoporose é uma doença que provoca a diminuição da resistência óssea e afeta sobretudo mulheres em idade madura. Segundo o portal do Ministério da Saúde, por causa deste problema ocorrem todos os anos 40 mil fraturas em Portugal. O Praça da Alegria foi saber se os portugueses estão informados sobre a osteoporose. Sabe o que é a osteoporose? Sei, também a tenho. Sei. É a debilidade dos ossos. Um problema ósseo ocorre normalmente mais com as mulheres. Eu tenho, infelizmente. Já fez algum exame para saber? Vários. E fui ao médico e então, desde então, tenho sempre tomo comprimidos para a osteoporose. Tomo um comprimido mensalmente e a alimentação. Faço o possível por ser sempre à base de coisas que me ajudem os ossos. E a andar quando posso. Sabe o que é a osteoporose? Sim, sei. São os ossos que começam a ficar muito frágeis
e partem-se com facilidade. Daí porque há muitas pessoas que têm fraturas, ao mínimo gesto até, ao mínimo toque, têm fraturas nos ossos, é proveniente disso. Sabe como é que se previne? Como é que se previne? Tomando muito cálcio, não é? Andando a pé, fazendo ginástica. Faço exercício, bebo leite, derivados, enfim, tento ter, e não só, e legumes, porque a gente não fala nos legumes, que é uma coisa também importante, todos aqueles que são muito verdes, fazem também muito bem, porque também têm muito cálcio. As pessoas às vezes esquecem-se um pouquinho disso. Tomando cálcio, fazendo a compensação hormonal. Já fez algum exame para saber se padece de osteoporose? Não fiz. Nunca fez? Não. Tem curiosidade, nunca sentiu nenhum sintoma que pudesse estar relacionado? Infelizmente não. E prevenir? Tem prevenido o que pode? Tenho. O que é que faz? Naturais. Produtos naturais. São produtos naturais. Que tipo de produtos é que toma, por exemplo, só para nós termos uma ideia? E da ervanária. É bebendo leite, muito leite, essas coisas todas. Queijo, manteiga. Já alguma vez fez algum exame para saber se padece de osteoporose? Sim, tenho feito já para aí há 7 ou 8 anos que faço exames todos os anos. E a prevenção tem dado resultado ainda? Tem, indiscutivelmente. Então o exercício físico tem dado muito bons resultados. Já fez algum exame para saber se padece de osteoporose ou não? Já, por acaso já fiz. Até já fiz mais do que um. Então? Na altura que fiz, não se notava muito, para já. Na altura também já fui para aí há 10 anos. É preciso a pessoa ter, enfim, saber que as coisas que se aproximam e que chegamos à idade em que realmente temos de tratar-nos. Tem de se prevenir, não é? Tem que ser. Parece que em relação à osteoporose, prevenir é mesmo o melhor remédio. Naquelas idades que foram observadas neste pequenino painel de transeuntes com quem conversámos, já não estávamos propriamente numa idade de podermos prevenir a doença. Mas, de facto, podemos preveni-la, não podemos? Em certa medida. Isto faz-nos retornar novamente a esta questão. É que esta doença é uma doença... É uma situação que resulta de uma perda fisiológica. Fisiológica quer dizer que é evolução natural. Natural, desculpem. Em relação eu achei curioso, na peça que me mostraram, creio que houve uma senhora que disse que é uma doença mais das mulheres, dando a entender que os homens não... Sim. Não, isto não é de todo verdade. O problema surge mais precocemente nas mulheres do que nos homens. Por uma razão simples. Porque a partir da menopausa, esta perda fisiológica é acelerada, o ritmo de perda torna-se maior nas mulheres do que nos homens. Daqui que o problema na mulher surge, por exemplo, a partir dos 65 anos, vamos supor, enquanto que nos homens surgirá um bocadinho depois. Vamos supor a partir dos 70 anos. Os homens também podem ser atingidos por esta situação. A questão que se põe é a seguinte: a osteoporose, em certa medida, e como dizia um autor brasileiro, pode ser um preço que o ser humano paga por viver muito tempo. Porque é evidente, se eu chegar aos 100 anos, provavelmente, se há uma perda fisiológica, eu vou entrar no critério de ter uma osteoporose. Mas há uma fase da nossa vida onde nós podemos... É nessa parte. Podíamos pôr o diapositivo anterior. Vamos só aguardar um pouco. Se fosse possível. Porque há ali um período da nossa vida, não é? Vamos só aguardar então que... Não é possível. Exatamente, já está. A questão fulcral está aqui, ganho de capital ósseo até aos 25, 30 anos de idade. É nesta fase em que o meu organismo, digamos assim, me dá a oportunidade para eu ganhar. É quase como se eu estivesse a colher dinheiro para um cofre para a prosperidade. Eu tenho que ganhar capital, investir, tenho que ganhar o osso até aos 25, 30 anos. Sendo que a partir desta idade, seja homem, seja mulher, eu vou perder o osso. Nas mulheres, essa perda ainda se torna mais célere a partir da menopausa. E é este conceito, porque repare, e eu torno a ser uma perda fisiológica, está ligada ao meu organismo. Eu provavelmente, não me acontecerá isso, mas se eu chegar aos 100 anos, provavelmente eu vou ter osteoporose. E não me importarei muito, porque tenho os 100 anos. É essa ideia que eu disse há um bocadinho, pode-se prevenir até certo limite, não é? Porque... Bom, vamos continuar com a seguir, se faz favor.
Isto é reforçar um bocadinho a ideia que eu disse há um bocadinho. Vamos mais à frente, e o tratamento da osteoporose justifica-se para prevenir as fraturas. Esta é a ideia que que é a ideia mais forte, não é? A prevenção das fraturas, então, passa pelo tratamento da osteoporose e por uma coisa que raramente as pessoas falam, pela prevenção de quedas. Porque se eu sei que o problema principal reside na fratura, há uma forma também de prevenir a fratura, é prevenir a queda. Além de prevenir a osteoporose. Ter cuidados suplementares com a nossa locomoção. Como vamos ver a seguir. Outro diapositivo, para não nos alongarmos muito. A prevenção da osteoporose, lá está, a presença do cálcio. A vitamina D, também é outro aspecto que ninguém fala. Porque o nosso metabolismo ósseo não depende apenas do cálcio, depende de outros fatores. E entre eles a vitamina D. E a vitamina D é esquecida. E sobretudo em pessoas, por exemplo, mais idosas, que se expõem pouco ao sol, porque a vitamina D, fisiologicamente, o nosso organismo só a produz com exposição ao sol. As pessoas mais idosas saem menos de casa, saem menos de casa, não vão à praia. Nestas pessoas é fundamental eu dar um suplemento de vitamina D, porque se eu só der cálcio não vou ter resultados. Claro. A vitamina D é fundamental e pouca gente fala nisto. Evitar fatores de risco, o álcool, o tabagismo, o café também. E temos o exercício físico, como alguém disse ali na peça muito bem, o exercício físico é importante porque aumenta a massa óssea e não só isso, e promove a coordenação motora e o equilíbrio desta vertente da prevenção das quedas. Okay? E depois existem fármacos de que eu não irei falar aqui porque foge ao âmbito do programa. Prevenção das quedas. A pessoa tem que ver bem. Se eu vir mal, a probabilidade de queda é muito maior. Em algo é maior. Existem uns dispositivos que chamam-se almofadas trocantéricas que se põem na região externa da anca. O problema grave da osteoporose são as fraturas sobre o colo do fémur. E estas almofadas trocantéricas têm um efeito protetor. No meio ambiente, ter atenção... Mas tem um efeito protetor que se revela... Na queda ampara, não é? É quase como os guarda-redes. Sim. As almofadas laterais, sim. No meio ambiente é muito importante, se existem tapetes soltos, a pessoa vai, caminha e escorrega no tapete. Sim. A ausência de corrimões, as pessoas devem ter corrimões, procurar apoio, não é? Sem apoios, porque a pessoa vai e cai. Pavimentos e escorregadias. Isto é muito importante. E até, deixe-me só acrescentar, a partir de uma certa idade até era aconselhável que se utilizasse única e exclusivamente um poliban do que propriamente uma banheira. Sim. Isso era o ideal, não é? Sim. Seria, efetivamente, para que esse movimento é um movimento muito difícil para algumas... quedas é sempre negligenciado, quando de facto é uma forma que se deve, é uma forma simples de se agir sobre um problema com meios, digamos assim, simples e que não exigirão grandes esforços. A osteoporose, em conclusão, nós temos confrontado com erros e noções falsas. Por exemplo, as campanhas mediáticas que se têm feito, na minha perspectiva, não se ensinam muito a informar as pessoas, ensinam-se mais a amedrontar as pessoas. As pessoas ficam cheias de medo e tal, a vizinha anda a tomar um medicamento, eu também sou capaz de ter, e vou falar com o médico para que ele me faça uma densitometria. Os rastreios não devem ser feitos de maneira indiscriminada, porque a osteoporose deve ser avaliada e tratada de forma personalizada, com atenção aos fatores de risco. Isto é, eu se tiver uma pessoa perfeitamente saudável, que não tenha fatores de risco, isto é, que não tenha um consumo excessivo de álcool, não tenha um consumo excessivo de café, que não tenha doenças coexistentes que nós sabemos que à partida predispõem para a osteoporose. Por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, da diabetes, que não tomem medicamentos que nós também sabemos à partida que podem predispor para esta doença. Por exemplo, quem toma cortisónicos, quem toma, por exemplo, anticoagulantes, antiepiléticos. Se nós excluirmos todos estes fatores de risco e se a pessoa for completamente saudável, não se justifica fazer uma densitometria numa mulher antes dos 65 anos e num homem antes dos 70. Fazer isso está errado, ok? Sim. E outra coisa, as densitometrias muitas vezes fazem-se, por exemplo, anualmente. Foi o caso de uma senhora que ouvimos. É outro disparate. E esse disparate reside no seguinte, é que a evolução da osteoporose, quer no sentido negativo,
quer positivo, faz muito paulatinamente, muito devagarinho. De maneira que um ano não é um intervalo de tempo suficiente para permitir aferir qualquer diferença substancial. Se nós quisermos repetir as densitometrias, temos que contemplar um espaço de tempo, um lapso de tempo de pelo menos 2, 3 anos. Muitas vezes nos relatórios dos radiologistas vem lá indicado, sugere-se a realização da densitometria dentro de um ano. Isto é errado. Nós andamos a queimar dinheiro com as densitometrias. Muito bem. E agora que se fala tanto em austeridade, em que se dá poupar dinheiro, esse é um dos fatores. Meu caro, estamos com o nosso tempo quase todo consumido. A causa, como eu já disse, não provocadores. É sintomático. E há pessoas que estão a tomar. Eu estou convencido que a maior parte das pessoas que tomam medicação para a osteoporose não está a tomar medicação excessiva. Passemos à prática com alguns dos alimentos que são recomendáveis. E outros nem tanto. Muito obrigado. E outros que devemos evitar. Portanto, se calhar fica, por favor, aqui, professor, deste lado. Aqui deste lado. Para nos aconselhar recomendar o quê? Alguns que são óbvios, não é? Óbvio. Os produtos lácteos são importantes, os iogurtes, o queijo, o leite, a manteiga. E aqui do meu lado esquerdo, então, teremos aqueles que serão nocivos. Proibidos? Não, proibidos, eu não diria. O tabaco talvez sim. Sim. O vinho e o café, o problema não reside no consumo deles, reside no consumo excessivo deles, que é uma coisa, é um conceito diferente. Sim, senhor. Por conseguinte, nesta dualidade entre o que é bom e o que é menos bom, é que nós devemos orientar a nossa prática de hábitos alimentares. Alguns destes alimentos também podem atingir os nossos níveis de colesterol. Estou, por exemplo, a olhar para o queijo. Eu não estou a falar no colesterol, isso já foge à esfera. Eu não sou endocrinologista, eu sei. Mas há algumas pessoas que... Eu falo da minha dama, não estou a falar da Há pessoas com 65 anos, a quem é recomendado que não se consuma alguns dos produtos que estamos aqui a expor. E é preciso conciliar uma coisa com a outra. Por isso, voltamos àquela questão, não há verdades absolutas. Cada doente, cada pessoa é uma pessoa e as decisões têm que ser tomadas de forma individualizada. Não podem ser tomadas de forma coletiva. Sim. O leite de soja é um bom substituto do leite de vaca, leite normal? Não estou a ver porque é que seja bom. Não sei, estou a perguntar se é. A minha opinião, não tenho opinião sobre o leite de soja, não sei o teor em cálcio. A soja por si é uma proteína e o excesso de proteínas até predispõe para a osteoporose. Se eu tomar excessivamente proteínas, se eu consumir excessivamente proteínas, isso também é um fator de desgaste que contribuirá em certa medida para a osteoporose. O teor em cálcio do leite de soja, eu desconheço. Sim, senhor. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Um bom fim de semana para você. Muito obrigado.